Eu quero dividir a minha fala nesta manhã em 3 partes e quero também, no primeiro momento, trazer uma abordagem sobre o reconhecimento legal da política pública destinada aos idosos, das políticas públicas destinadas aos idosos, no segundo momento, o idoso e a espiritualidade e, na sua parte final, no terceiro ponto, na velhice darão frutos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Levítico, num texto que expressa muito este momento, o capítulo 19, o verso 32. Levítico, capítulo 19, o verso 32. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. Vamos fazer isto, irmãos? Só fica sentado quem tem mais de 60 anos. Os demais vão ficar de pé em honra e respeito aos nossos idosos, obedecendo aqui um preceito bíblico. É muito interessante, irmã Maria do Céu. Nós estamos de pé cumprindo o mandamento bíblico. Muito interessante esse texto. Podem sentar, meus irmãos. Cumprindo literalmente aquilo que o Senhor direcionou o seu povo para com os anciãos, os idosos. E é muito interessante perceber que este capítulo, o capítulo de número 30, o capítulo de número 19, ele tem muitas orientações que, se nós fôssemos classificá-las, nós poderíamos assim destacar alguns aspectos penais, alguns aspectos civis, alguns aspectos de política de agricultura, boa vizinhança e tantas outras questões contidas no capítulo 19. E aqui então nesse texto ele traz este direcionamento para que os idosos fossem respeitados, honrados, percebidos, e também para com eles uma política pública de respeito, de cuidado para com os anciãos, que desempenhavam uma função muito importante naquele tempo. O próprio livro de Levítico, que trata das atividades realizadas pelos levitas, e nós temos os sacerdotes, que geralmente eram anciãos. O registro bíblico traz este entendimento. E todos aqueles que, com o chegar da idade, compartilhavam das suas experiências. E é muito interessante este posicionamento bíblico divino que as Escrituras Sagradas traz para com os idosos. Eu quero, neste primeiro momento, então, irmãos, trazer alguns dados importantes para nós. No Brasil, Dia Nacional do Idoso, instituído pela Lei 11.433 de 2006, esta legislação que prevê, no seu parágrafo único, os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação da Política Nacional do Idoso ficam incumbidos de promover a realização e divulgação de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade. No censo de 2022, recente, 203 milhões de habitantes registrados, pouco mais de 15% desse total corresponde à parcela de idosos, ou seja, cerca de 32 milhões de pessoas, segundo o IBGE. E esse número tende a aumentar, nós sabemos disso. No mundo, espera-se que até 2050, 1,6 bilhão de indivíduos idosos no mundo. E esse número ainda cresce cada vez mais. Em 2018, o número de idosos no Brasil foi superior ao de crianças com até 9 anos de idade. E em 2060, estima-se que 1/4 da população chegará a esta idade, considerada a idade idosa. E é importante, nesse sentido, perceber as políticas públicas destinadas
a este segmento da sociedade, esta faixa etária que segue rapidamente, que cresce rapidamente, e é por isso a importância do destaque das políticas que promovem saúde, prevenção de doenças, longevidade, atenção, respeito. Também o artigo 3º do Estatuto da Pessoa Idosa, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e à comunitária. E são direitos garantidos aos idosos, lei federal, vale em todo o território nacional. Todos os entes federativos, eles concorrem com estas políticas, eles são ativos, tanto o governo federal, a União, os estados, os municípios, a sociedade civil, todos assim trabalham com as políticas públicas destinadas aos idosos. São direitos garantidos aos idosos, talvez até você não saiba. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. A preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. A destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. A viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, muito importante. A priorização do atendimento do idoso por sua família, por sua própria família, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviços aos idosos. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informação de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Garantia do acesso à rede de serviços de saúde, como o SUS, por exemplo, e da assistência social local. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Amém, aleluia. Muito bom isso, né? Os primeiros a receberem. É obrigação do Estado a efetivação da política, de políticas que contribuam para a garantia dos direitos fundamentais previstos em nossa Constituição. Ou seja, meus irmãos, políticas públicas importantes que asseguram direitos, que previnem a vida, uma política muito específica para os nossos idosos em todo o território nacional, e o país vai envelhecendo. O país vai envelhecendo. Estou fazendo a conta e falta muito pouco para eu me tornar um idoso. Muito pouco. Ainda não sou e por isso eu fico tirando onda ainda que eu não sou idoso. E quando eu me tornar idoso, vou tirar mais onda ainda, né, pastor Francisco? Porque nós vamos nos sentir, você tem cartão para entrar em alguns lugares, entra, para em estacionamento. Pastor Francisco é tão feliz com isso e eu admiro. E eu admiro, porque é alguém que vive, como aqui foi apresentado neste jogral, a respeito da importância. Sim, eu estou envelhecendo. E talvez você que aqui está, que é novo, que Deus te dê a graça de envelhecer. Que Deus te dê a graça de chegar a esta idade. E passa tão rápido. Você que aqui está, um dia chegará a sua vez. Por isso que nós temos que honrar os mais velhos, nos levantar diante deles. E é por isso que nós encontramos a importância da vida religiosa, e aqui tomo este termo de uma maneira muito abrangente, na questão da religiosidade como um todo, e eu fiz duas pesquisas importantes, uma em 2007 e a outra mais recente, de 2020, que tratam, essas duas pesquisas, da espiritualidade entre os idosos. E são coisas interessantíssimas. É algo muito específico, com uma bibliografia muito rica, uma pesquisa muito interessante. Das duas, eu me valho da primeira, porque a outra repete um pouco, e eu quis trazer alguns dados importantes para os irmãos, da importância da espiritualidade, da religião na vida dos idosos, ou entre os idosos.
Interessante perceber este envelhecimento populacional, que é uma realidade mundial. Apresento aqui os dados desta pesquisa, tenho aqui a fonte e os dados apresentados na pesquisa, e eu quero apenas reproduzi-los para os irmãos. Interessante se pensar que religiosidade, enquanto conceito, é o quanto o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião. E a espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas à vida, ao sentido, sobre as relações com o sagrado ou transcendente, que podem ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou de formações de comunidades religiosas. E eu quero então destacar a importância da religião, da fé entre os idosos. De acordo com a pesquisa promovida pelo Instituto Gallup Internacional em 2005, que envolveu cerca de 50 mil pessoas em 65 países do mundo, mais de um terço dos entrevistados revelaram ser religiosos, e os idosos foram aqueles com maior grau de religiosidade. Temos no Brasil também, seguindo na mesma linha, entre os idosos encontramos as maiores referências à religiosidade. E a matéria segue interessante, falando a respeito da importância da fé nesta fase da vida. Nós encontramos que o envelhecimento bem-sucedido, que inclui, segundo a pesquisa, 3 elementos: probabilidade de baixa doença e de incapacidades relacionadas às mesmas, alta capacidade funcional, cognitiva e física e engajamento ativo com a vida. 3 aspectos importantes que a matéria trata, e ela ressalta, nos 3 aspectos, a importância da religiosidade. Por exemplo, demonstrando que atividades religiosas, elas somam ao significado da vida, elas fazem parte do envelhecimento saudável para com as pessoas nesta idade. E é interessante perceber o impacto e o bem-estar da religião, da fé, da espiritualidade na vida destas pessoas. Como, por exemplo, em 2003, demonstrado a espiritualidade estava relacionada à melhor qualidade de vida subjetiva em pacientes com demência leve. Da mesma forma, outros estudos têm demonstrado uma associação direta entre maior frequência religiosa e maior satisfação com a vida. Muito interessante, qualidade de vida subjetiva em pacientes com demência leve. A religião, a espiritualidade e a fé é importante neste sentido. Impacto da fé, da religiosidade nas doenças crônico-degenerativas. Muito interessante. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças crônico-degenerativas são definidas como doenças não transmitíveis que incluem, dentre outras, osteoartrite, osteoporose, hipertensão, coronariopatia, diabetes, hipotiroidismo. Quanto às doenças osteoarticulares, os idosos com artrite, que cultivam um maior número de experiências espirituais diárias, possuem maior energia e menos depressão. Então, vamos andar e vamos caminhar em direção ao GVC sexta-feira. Vamos combater a artrite, vamos combater as dores andando em direção ao GVC. Aqueles que apresentam uma caminhada espiritual, uma experiência espiritual diária, possuem maior energia e menor depressão. Com relação às doenças cardiovasculares, muito interessante também, a frequência religiosa esteve associada a um menor grau de mortalidade por causa das doenças cardiovasculares. A espiritualidade provoca menor depressão, possui remédio contra as doenças cardiovasculares. A hipertensão demonstrou que aqueles indivíduos que frequentam pelo menos uma vez por semana a igreja ou templo religioso tinham menor pressão arterial sistólica. Então, quer ter pressão baixa, vem para a igreja. Vem para a igreja. Uma vez ajuda muito, 2 vezes talvez seja melhor,
4 vezes mais ainda, andar diariamente na presença do Senhor, incomparável. A matéria fala sobre doenças neuropsiquiátricas, que coisa interessante. A depressão é talvez a doença com maior correlação com as crenças religiosas e espirituais. Estudos demonstram maior prevalecência de depressão em idosos não religiosos ou não espiritualizados. Alzheimer, doenças também, síndromes demenciais. Estudo recentemente publicado demonstrou que altos níveis de espiritualidade e práticas religiosas foram associados a uma menor progressão da doença de Alzheimer. Que coisa interessante. A frequência religiosa associada a menores taxas de declínio cognitivo. Quem frequenta a igreja, quem tem fé, é mais inteligente. E por aí vai, irmãos. Parkinson. Na análise final, as crenças religiosas e a fé influenciaram na forma de lidar com a doença. E tantos outros dados aqui, importante, falando da fé, da espiritualidade, da religião, das atividades eclesiásticas, como são importantes. E em último lugar, na velhice darão frutos. A palavra de Deus também nos mostra, e é muito interessante que, enquanto a população envelhece, nós também vamos percebendo maior qualidade de vida entre as pessoas. Pessoas que estão se cuidando melhor, melhor alimentação, exercícios físicos. Pessoas que antigamente eram consideradas pessoas completamente distantes de atividades físicas na sociedade, pessoas que com idade muito pouca já eram consideradas, naquele tempo, consideradas pessoas inválidas, como se alguém pode se tornar inválido. Inclusive, há muita mudança e mudança positiva em termos de nomenclatura e conceituação daquilo que era considerado pejorativo. Você tem pessoas hoje com 80 anos que são pessoas ativas, que estão vivendo talvez o auge da vida, em termos de experiência e tantas outras coisas, profissionais e outros destaques. E nós percebemos aqui algumas atividades nesses frutos, porque quando nós pensamos em frutos, nós pensamos sim na palavra de Deus, na fé, nas atividades religiosas, mas nós também pensamos dar frutos, neste sentido, de atividades importantes para o desenvolvimento dos idosos. Os idosos precisam de estímulos. O uso da arte, da música, da estimulação sensorial tem sido documentado em pesquisas como ferramentas que podem mobilizar e atender às necessidades espirituais dessas pessoas. A partir dos coros, temos aqui, estimulando o cérebro, contribuindo para a fé, permitindo fazer amigos, desenvolver atividades e habilidades diversas. E eu separei um quadro aqui muito interessante, que eu irei resumi-lo em virtude do nosso tempo. É muito interessante porque ele traz algumas atividades sensoriais significativas, trazendo exemplos e a esfera da espiritualidade alcançada, como, por exemplo, a atividade lúdica, atividade de estímulo sensorial geral. Qual é o exemplo? Escutar música. Qual é a esfera da espiritualidade alcançada pela atividade? Pertencimento e valores. Cuidado com o corpo, qual é a definição? Atividade de estímulo sensorial para cuidar do corpo. Qual o exemplo? Cuidado com a massagem, com as partes do corpo, cuidado com as pernas, cuidado com os braços, o toque, o abraço. E qual é a esfera da espiritualidade alcançada? A própria identidade, quando o indivíduo é tocado, quando o indivíduo é abraçado, ele sente este sentimento de pertencimento. Atividade espiritual religiosa, qual é a definição? Atividade direcionada à realização de atividades religiosas ou espirituais. Exemplos: leitura da Bíblia, orações, meditação e participação em rituais religiosos. Temos aqui a ceia do Senhor como um dos exemplos. Qual é a esfera da espiritualidade alcançada pela atividade? Identidade e transcendência. E por último, tipo de atividade, história da vida.
Definição: atividade de estímulo sensorial a partir de relatos do percurso da vida do idoso contados pela família. Este exemplo de troca de experiências, da escuta do familiar para com as experiências do idoso. Qual o exemplo desta atividade? Olhar fotos ou vídeos de família, relembrar o passado, apontar membros da família desconhecidos pelos presentes. E qual é a esfera de espiritualidade? Identidade, pertencimento e valores. Algumas atividades sensoriais destacadas na pesquisa que eu transmito para os irmãos. Na velhice darão frutos, poderão nos ensinar com a experiência, poderão compartilhar suas vivências e precisarão, assim, de atividades específicas para darem continuidade ao processo de envelhecimento. E por último, irmãos, uma consideração muito interessante, que eu não fiz citação aqui com relação a esta pesquisa. É na idade adulta, na idade da velhice, em que as pessoas mais se preocupam com a morte, que elas querem ouvir falar sobre isso. Isso me chamou a atenção, porque muitas pessoas no final da vida, e diz a pesquisa, elas precisam e elas querem ouvir falar sobre a morte. E quem não tem certeza da salvação e da vida eterna em Cristo, deve entrar em algumas crises, porque não saberão para onde irão após a morte. Mas o crente que tem Cristo Jesus no coração, ele sabe que o fechar dos olhos aqui será aberto na presença do Senhor. Ele tem esperança, ele tem certeza, ele tem assim a sua salvação, a vida eterna, pelo que a palavra nos diz. Então você poderá, segundo a pesquisa, e você deverá conversar com estas pessoas, porque elas querem ouvir sobre a fé. Você que visita o hospital, você que visita determinadas comunidades de abrigo, você que tem um familiar, segundo a pesquisa, converse com eles. Eles se sentirão bem, eles ouvirão falar da vida eterna, eles ouvirão falar da vida com Deus. A nossa homenagem, a nossa gratidão ao Senhor, a nossa honra, conforme esse texto nos mostra. Levantem-se na presença dos idosos. Reconheçam estas vidas, reconheçam o trabalho, reconheçam a experiência, reconheçam o quanto estas pessoas devem ter contribuído para municípios, para bairros, o quanto que essas pessoas devem ter contribuído para repartições, para ambientes profissionais, o quanto que essas pessoas já contribuíram para a ciência. Quantos idosos hoje no mundo ainda estão em plena atividade, estão descobrindo vacinas, estão descobrindo antídotos, estão descobrindo tantas ações desconhecidas pela humanidade, pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho. Estava ontem com o irmão Moacir no casamento do seu familiar, da sua familiar, e o nosso irmão Moacir, pai, e ele fala isso com muito orgulho, eu acho que ele deve ter uns 90 anos, ele consegue enfiar a linha numa agulha sem óculos. Que coisa interessante. Ele está aí, irmão? Ele deve ter ficado até as tantonas lá na festa e deve estar descansando hoje. Receba o nosso abraço, irmão. Irmão Moacir, pai do irmão Moacir diácono. E ele fala isso com muito orgulho. Ele trabalha aqui na quinta-feira, na ação social da igreja, e ele fala com muito gosto: eu enfio a linha numa agulha sem óculos. Pessoas que estão ativas, operantes, pessoas que estão ainda em pleno desenvolvimento, pessoas que estão ainda descobrindo aspectos da vida, talvez nunca antes percebido, porque sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de começar. Se você tem direcionamento médico, se você tem indicação médica, se você tem autorização médica, faça, irmão, use aquilo que o Senhor Deus te concedeu, a sua força, a sua fé, a sua espiritualidade. E é por isso que nós precisamos nos levantar diante dessas pessoas, numa sociedade em que nós cada vez mais desprezamos. E eu quero aqui concluir contando uma experiência de algo que muito magoou o meu coração. Eu não dormi aquela noite, eu fiquei tão preocupado aquela noite, não, isso não pode ser.
Fiquei chateadíssimo, quase que eu procuro um psicólogo. Fui numa casa fazer uma visita e tinha lá um grande almoço. Isso não foi aqui em Brasília. E tinha muitos idosos, e tinha muitos adolescentes e jovens. E eu observando a cena. E o almoço foi servido, e um adolescente pegou um prato, sentou à mesa, o jovem pegou o prato, fez o prato, sentou à mesa, e o outro jovem a mesma coisa, e o outro adolescente a mesma coisa, e os idosos foram ficando assim, meio que acanhados, e eu fiquei pensando assim, mas como assim? Não falei nada, eu não tinha absolutamente nada com a autoridade naquela casa, se fosse na minha casa eu não permitiria fazer isso, em hipótese alguma, mas eu fiquei pensando e percebi que todos os idosos não ficaram à mesa na refeição, e todos os adolescentes e jovens se assentaram naquela mesa. Eu pensei assim, isso nunca seria possível em alguns lares, obedecendo a esse texto. Nenhuma crítica aos jovens e adolescentes, mas aqueles mais antigos sabem que o pai jamais, ou a mãe, permitiria uma situação dessa. Que os mais novos se assentassem e os mais idosos ficassem em pé, comendo com o prato na mão. São mudanças de valores que a palavra de Deus nos mostra. Fique de pé, coma com o seu prato em pé e deixe o idoso se assentar, dê o lugar para ele. Prioridade das políticas públicas e prioridade na palavra de honrar na presença dos idosos. Honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. E nós louvamos a Deus porque em muitos lares, em muitas casas, ainda há essa manutenção, esse respeito, este cuidado com as pessoas que necessitam, os mais vulneráveis, um banco anatômico, um local mais reservado, um tapete que não se coloca no passeio, no caminho, uma vidraça que não tem dificuldade de abrir. Eu fico vendo às vezes nos mercados, eu fico pensando assim, eu vou ter muita dificuldade quando eu não tiver força, porque para você abrir determinados produtos que são vendidos no mercado, você precisa de uma engenharia mecânica, bélica, quase que você tem que jogar uma bomba para abrir uma coisa. Eu fico pensando assim, como que alguns idosos que moram sozinhos conseguem abrir determinadas latas? Como alguns idosos que moram sozinhos para abrir uma lata, não vou fazer propaganda, que tem que pegar uma faca, que já é uma coisa muito perigosa, e que tem que fazer não sei o que, para poder aquela tampa sair, e aquilo é perigoso, e sem falar em outros produtos. E às vezes você vai ao mercado comprar uma banana, a banana é tão grande, é tão gigante, que eu fico pensando, o idoso tem até dificuldade de transportar aquela banana, e eu já falei isso, já reclamei isso com o gerente, eu falei, olha só, já percebi que nesse mercado, muitos idosos vêm aqui, e como vocês compram uma banana tão gigante? Vocês deveriam ser mais cuidadosos nesse sentido. Ou seja, a nossa sociedade ainda precisa melhorar muito, evoluir muito, se desenvolver muito, atentar muito. Mas isso sabe quando vai acontecer melhor? Quando os novos de hoje, que estão dirigindo a sociedade, que estão comandando determinadas situações, se tornarem idosos, aí eles vão ver o que é bom. Aí eles experimentarão, aí eles saberão, aí eles reconhecerão, talvez, que existem coisas que precisam ser de fato modificadas para o melhor uso, para a melhor acessibilidade, para a melhor facilidade, não apenas em termos de produtos alimentícios lá na prateleira do mercado, mas em tantas outras coisas pelos quais os nossos idosos convivem no comércio, no lazer e outras áreas também, como por exemplo, dirigir um veículo, vendo um veículo essa semana, um veículo moderno, um veículo cheio de tecnologia, o camarada falou assim, mas o de hoje já não tem mais aquele freio pelo pé, a nova versão você já não pisa. Eu falei, mas como assim? Ele falou assim, porque essa versão aqui, 2023, o freio ainda é no pedal esquerdo. Eu falei assim, como assim? Igual aqueles caminhões antigos? Ele falou assim, Como que um idoso dirige um carro desse, tendo que forçar a sua perna esquerda para apertar um pedal e travar o carro? E ele com a boca cheia dizendo o seguinte, hoje a versão 2024, o freio é só apertar aqui, no console. 2023, você é dono dessa empresa, você deve agradecer porque alguém deu essa notícia boa, que isso não estava pegando bem e houve esta correção neste veículo.
Pensar em políticas públicas que atendam e que facilitem a vida dos nossos idosos. Irmãos, que Deus nos abençoe. Parabéns aos nossos idosos. Parabéns ao trabalho que tem sido feito com palestras, com apoio, acolhimento, com amor, com dedicação. Como, por exemplo, citei aqui, esta semana o grupo GVC esteve em Pirinópolis para um acampamento de segunda a quinta. E ali eu estive compartilhando com eles e levando um pouco também da palavra do Senhor e nos alegrando com essa gente feliz, com esses irmãos tão abençoados, com esses irmãos que têm muito a contribuir ainda para o nosso tempo. Passemos, irmãos, assim ao coro de homens, eles estarão cantando e logo em seguida a celebração da ceia do Senhor.